Atos capítulo 1, verso 24 ao 26. Diz assim: E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Verso 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Lendo o texto, o termo que me chamou muita atenção foi o transviou, que Judas se transviou. Eu falei assim, gente, que coisa estranha, ele se transviou. E o texto ele está falando aqui de um período onde Judas se transviou e eles estão agora escolhendo outro apóstolo. Eles estão decidindo quem assumiria o lugar de Judas dentre os 12. E tinha duas pessoas e a escolhida, como o texto diz, foi Matias. Ele foi escolhido e eles entendem que foram escolhidos pelo Senhor. Eles tinham uma maneira de lidar e de fazer escolhas, onde que eles diante de Deus tinham uma ação e ali Deus revelava a vontade dele. E Matias entra no lugar de Judas. E é interessante porque quando a gente olha que um se afasta e deixa de realizar algo, Deus, ele tem outras pessoas para aquilo. Ele tem pessoas que podem assumir aquele lugar. Mas o interessante é que antes de Deus colocar alguém no lugar, a gente precisa entender que o que Deus colocou em nós é muito específico. Ainda que outras pessoas podem pregar, que outras pessoas possam falar, Deus me deu a minha maneira de falar através da experiência, das dores, os problemas que eu tive, os relacionamentos difíceis, tudo que eu passei me formaram da maneira que eu sou. Pessoas que tiveram suas experiências de dores, eles têm uma maneira de lidar com outras pessoas, porque ele também olha o outro à luz de dores que o outro pode ter. Então, nós vamos nos relacionando à luz daquilo que a gente experimentou da nossa vida, e a gente vai fazendo isso. Então, o que Deus te chamou para fazer, ainda que outra pessoa possa assumir o teu lugar, mas essa pessoa nunca vai realizar o que você pode realizar, porque Deus te forjou, te fez, e permitiu dores ou alegrias que formaram quem você é, da maneira que você é. Eu sei que às vezes quando a gente é novo, a gente fica questionando, mas por que isso? Por que Deus permite isso? Mas quando a gente vai encontrando maturidade, a gente vai percebendo que até nas nossas dores e dificuldades, Deus pode agir através de nós para curar pessoas. Quantas vezes testemunhos de dores, de problemas familiares alcançam outras pessoas que também passaram por isso? Quantas vezes, no momento difícil do meu casamento, a experiência que eu tive e vivenciei, no momento que alguém está passando algo semelhante, você compartilha e você pode trazer bálsamo. Através da sua dor, Deus pode agir para alcançar outras pessoas. E é isso que eu quero pensar, que você tem um lugar específico dentro desse plano de Deus. E por vezes a gente se desvia disso. Então a mensagem, o título eu coloquei: Como permanecer no centro da vontade de Deus. Quando eu falo centro da vontade de Deus, não é aquela coisa tão específica, esse aqui é meu quadrado e eu só posso ficar nele. Eu falo dentro do âmbito daquilo que Deus tem para nós, como a gente pode se mover dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Sendo que a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que se desviaram. Certa vez eu estava num período de férias, fiquei 11 anos lá em Rondônia, e quando eu vinha, a gente tirava uma semana, alguns dias lá em Cabo Frio, né? E eu tenho os copilotos, tinha copilotos, né? Agora só tem uma, e eles ficavam com o GPS ali, e eu tô assim, gente, não é aqui que eu tenho que entrar, não, pode seguir reto e vai embora. Aí quando a gente passou, aí o GPS falou assim, recalculando a rota. Eu falei assim, eu não disse que era ali? Foi, mas acabou que não viu. Erramos, o GPS que estava do meu lado errou a rota, e eu tive que achar um retorno para conseguir voltar e ir na rota certa.
E às vezes acontece isso com a gente. A gente tem um caminho a seguir, um propósito de Deus, ou um propósito no nosso coração, e por vezes a gente se desloca dele. Às vezes a gente, no meio do caminho, tem um GPS que aponta um caminho errado, aponta um caminho que não é aquele que a gente quer. É interessante que por vezes a gente pode se perder de uma forma abrupta. Pode ser um caminho errado que você pega e você logo identifica. Mas a pior perda, ou quando a gente se perde, são aquelas que são tão pequenas que a gente não percebe que a gente está saindo. E o interessante é que o texto aqui que nós lemos, que Judas se transviou, não é um salto que ele deu e saiu da rota. Não é um momento que ele já se virou para o outro lado. Quer dizer que ele estava numa direção e aos poucos ele foi se movendo de uma maneira que ele saiu daquilo que era o propósito de Deus, que era o que Deus tinha para ele. Não foi um salto, não foi uma escolha abrupta, não é algo que se dá no momento só, onde você diz assim: cara, agora errei a rota, estou lascado. Não é isso. É interessante como a Bíblia fala a respeito de coisas que elas entram como detalhes. Tem o texto de Efésios capítulo 6 que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes a gente olha para o texto e a gente imagina que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele vem depois descrevendo a roupagem, uma roupa de um guerreiro, né? Ele fala da couraça, ele vem falando da espada, do escudo. Então a gente entende que aquela luta que ele está citando é uma luta, é uma guerra física, com espada, com lanças. E é interessante que o termo luta ali não é esse termo de algo que envolve corpo a corpo e lança, espada, mas a luta ali é uma luta de imobilização. É uma luta greco-romana. Na nossa linguagem hoje mais atual seria o jiu-jitsu. É uma luta onde você vai se imobilizando, sendo imobilizado. Ele diz assim: a nossa luta que é contra o inimigo é uma luta onde ele vai nos imobilizando. E ele não pega direto e te dá logo um mata-leão. Às vezes ele começa primeiro anulando algumas qualificações, alguma coisa que você tem. É como aquela piada de mau gosto, que tem uma pornografia, algo tão ruim, que você para um dia no grupo de amigos, e quando eles contam aquela piada, e você ri daquela piada, você abriu a porta para que outras piadas iguais àquelas sejam contadas para você, se não pior, porque você foi imobilizado na tua moral dentro daquela situação. Para os nossos adolescentes é assim. Às vezes o que é permitido, até o momento da permissão daquilo, gerou o limite, permitiu que aquilo era o limite. Meu pastor Sérgio, meu primeiro pastor, ele dizia que dentro de um namoro, se você pega na mão, todas as vezes que você encontrar com a sua namorada, você vai pegar na sua mão. E quando você vai movimentando aonde você pega, todas as vezes que você se encontrar de novo, o teu limite foi aquele último que você estabeleceu. Foi aquele último. Só que ninguém se encontra assim e faz coisas tão abertas. Às vezes são movimentos sutis. E é interessante que Judas, ele saiu nesse movimento sutil e se desviou daquilo que era o propósito de Deus. Mas não só espiritualmente, mas a gente também se desvia na nossa vida de tantos propósitos que a gente estabeleceu. Tem pessoas que casaram e falaram: eu vou ser fiel, e eu vou permanecer junto da minha esposa, e eu vou estar do lado dela em todo o tempo. E com o passar do tempo ele se desvia, ele vai deixando. Pessoas que estabelecem um propósito para a sua empresa e diz: a minha empresa vai servir ao Senhor e vai honrá-lo. E com o tempo você vai deixando aquilo e detalhes, e no final a sua empresa já não pertence mais a Deus e ele já não está mais lá. Às vezes no colégio a gente diz: eu sou crente, eu não faço isso, eu não ando dessa maneira. Mas alguns amigos chegam e para você se enturmar, você permite que algumas coisas sejam ditas, sejam feitas, e você vai se desviando daquilo que o Senhor colocou como propósito para a sua vida.
e no final você está distante. Você se distanciou da vocação e você distanciou do propósito que havia no teu coração diante de Deus, para a tua casa, para a tua família e tantas outras coisas. E é isso que eu quero pensar com você em 4 pontos básicos simples. Primeiro ponto que eu quero falar para você: cuidado com os pequenos desvios. Cuidado com coisas que são muito pequenas, mas que já são um sinal que você está se distanciando. Cuidado com coisas que parecem que não tem nada a ver de imediato, mas que podem te conduzir a um distanciamento de Deus. Vocês saíram de um ambiente, uma atmosfera de alegria, de prazer, de presença de Deus, e o mundo virá, e amanhã quem tem aula vai se deparar com outras, você vai voltar para a sua outra realidade de luta e de desafios, e lá você vai ter que dizer não para coisas que antes você permitia. Lá você vai ter que lutar contra tentações que no retiro você não tinha. Lá você vai ver aquele menino que é o cara top do colégio e que você é apaixonado, e que você vai pensar em ter concessões para poder se aproximar dele, ou vice-versa, a menina que você é encantado e que você diz, aquela é top, e você vai ter que dizer não. Assim como no teu casamento também, concessões que você fez e que agora você precisa romper e deixar isso de lado e recomeçar dentro do teu casamento, dentro da tua família. É o desafio que nós temos, porque são pequenos desvios. Judas se transitou, ele saiu da rota, é um deslocamento lateral a ideia do termo. Carrega a ideia de desvio, uma violação, um abandono de algo que Deus estabeleceu. É uma ultrapassagem de limites. Ele saiu apenas da rota. Eu sei que existem rotas que podem te levar ao mesmo lugar. Eu não lembro de tantas, mas você pode ir para Juiz de Fora pela BR-040, mas eu posso ir também para outra cidade de Minas e acessar Juiz de Fora. A gente pode ir de helicóptero, a gente pode ir, tem avião lá, gente? Tem, né? Ainda que é de avião. A gente pode chegar lá de bicicleta, a gente pode chegar lá de moto, mas você alcança o propósito. Deus não é imóvel, Deus é imutável, mas Deus não é imóvel. Ele pode te mover para alcançar coisas, adaptando situações da vida, mas uma coisa é você escolher um outro caminho e você não desejá-lo mais, e você ir se perdendo com pequenos desvios. É uma escolha deliberada, indo para o próprio lugar. É o que o texto diz. Ele se transviou, se transitou, indo para o lugar que ele escolheu, o lugar que ele decidiu. Ele desviou da vocação, daquilo que Deus tinha. Às vezes a gente está num caminho assim, e a gente tem que tomar cuidado com pequenas coisas. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão a respeito do tempo de paz. Eu estava agradecendo a Deus. Deus, esse mês assim eu consegui, estou alcançando algumas coisas, equilibrando um monte de coisa. E é interessante que no tempo de paz a gente abaixa as armas, porque quando você está no meio do desafio, você ora, você jejua, você busca tantas coisas, mas está no tempo de paz, e a gente relaxa, a gente diminui a nossa percepção, a gente deixa de olhar com um olhar mais aguçado, e nesse momento pode ser que o inimigo entre também na tua casa, na tua família, no teu coração, trazendo pensamentos ou situações diferentes. Lógico que ele não vai se apossar de você, tá? É só uma maneira de falar. Cuidado com os pequenos desvios. Segundo ponto, diz que o texto, a gente está falando que ele se transviou indo para o seu próprio lugar. Todo desvio começa com um pequeno afastamento. Um pequeno afastamento. Já viram um casal, como eles vão se distanciando? Quem é casado sabe
como que às vezes a gente se distancia, como a gente permite que algumas coisas entrem e a gente vai se acostumando com coisas que nos distanciam dos outros. Como você no início não permitia certas coisas. Tem pessoas que brincam, né? Olha, o meu casamento permanece porque todo dia antes de sair de casa eu dou um beijo na minha esposa e tal, e por vezes ele diz isso para mim, era um padrão, e no final ele já não dá aquele beijo mais, né? Que ele diz assim, agora a gente está velho para fazer isso, né? Ela não está aqui, senão é dar um beijo agora, entendeu? A gente beija mais do que quando era jovem. Aleluia, aleluia. Minha coroa fez 50 anos, gente. Cinquentinha, né? Bem que quando fazia 50 antigamente, parecia que o pessoal era bem mais velho, né? Hoje a gente faz 50, está inteirão ainda. Aleluia. Mas olha, às vezes a gente vai deixando coisas. A atitude que tinha no início são pequenos afastamentos, e quando você vai tendo pequenos afastamentos, assim como você acumula, pastor Gerson usa essa expressão, 1 milhão, juntando 1 milhão de reais, um de cada vez, você também se afasta 1 quilômetro, deixando 1 metro de cada vez, ou 10 centímetros de cada vez. Você pode se afastar de um relacionamento, de uma situação. Deus encheu a vida de vocês e tem algo derramado. Decidir como vocês vão permanecer, decidir como que isso vai ficar, é uma escolha de vocês diária, é uma escolha que vocês vão fazer. Ninguém pode fazer por vocês, ninguém vai poder trazer para você o relacionamento que ele tem com Deus. Isso não é transmitido dessa forma. A gente tem uma oração que eu posso fazer por você, mas a sua oração que vai expressar a tua realidade, porque você sabe o que está dentro de você. Judas, talvez ele nunca tenha dito assim, eu vou trair Jesus. Pode ser que ele nunca se levantou e disse assim, hoje é o dia, eu vou arrumar 30 moedas de prata e vou trair Jesus. Pode ser que ele nunca teve essa ideia, mas o texto bíblico diz que ele começou a mexer na bolsa, porque ele era o tesoureiro e tinha um dinheiro que ele guardava. Pode ser que na sua mente ele começou a falar assim, esse não é o Messias que eu queria. O Messias é o governador que vai estabelecer o reino, e esse reino que ele está trazendo não é o reino que eu quero, não é o que eu imagino. E ele começa a se desviar, é uma frieza progressiva, é algo que está progredindo na sua vida. Ela não começa de forma plena, ela progride. Assim como a saúde você pode manter através de atitudes, de uma boa alimentação, de fazer exercícios, você vai prorrogando certas coisas, e isso é progressivo também. Se você fizer um exercício e doer áreas musculares suas, é normal, porque você estava estagnado, e progressivamente o seu corpo vai mudar isso. Mas na realidade, o afastamento também acontece assim, por pequenos detalhes. Deixei de orar, deixei de ler a Bíblia, deixei de ter comunhão em casa, deixei de ouvir meu pai e minha mãe, deixei de ouvir pessoas que me aconselhavam, que eram pessoas que queriam o meu bem, porque pessoas que querem o seu bem não vão concordar com tudo que você faz. Pessoas que querem o teu bem vão chamar a sua atenção, porque a pior coisa, pelo menos na minha percepção, é a indiferença. Quando você é indiferente, e no casamento acontece isso. Quando você está lutando por algo, um dia a Verlaine me questionou sobre isso. Ela disse assim, eu sinto que eu nunca acerto. Eu falei assim, é verdade, eu sei que estou falando muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas acho que a pior coisa é o dia que eu parar de falar e eu ser indiferente, porque com a indiferença causa um distanciamento. E quando você compartilha, você quer lutar, você vai realmente falar, a gente pode melhorar nisso ou naquilo outro. Às vezes acontece em tantas áreas. Você precisa aprender a entender quais foram os passos que vocês foram se afastando, porque muitos desses adolescentes aqui, eles estiveram no retiro passado, e muitos deles, chegou um momento que eles falaram assim, cara, pode ser que eu nem sei mais quem é Deus, por causa do esfriamento. Só que você vai ter que fazer uma escolha de dar passos ao contrário, em direção ao propósito de Deus,
Por isso, entenda isso. Todo desvio começa com um pequeno afastamento, mas toda reaproximação é da mesma forma. Você pode buscar coisas novas de aproximação de Deus, e Ele vai ter prazer de se aproximar de você, porque Ele já fez isso. O primeiro passo é sempre dele. O terceiro ponto, quando diz que Ele vai para o seu próprio lugar, eu sei que às vezes a gente busca um lugar que a gente quer estar, que a gente quer ser conduzido, mas eu quero desafiar você a fazer uma escolha para viver sob a direção de Deus. Não escolher o teu próprio lugar. Eu sei que Deus nos deu autonomia, e Ele te deu a capacidade de autoafirmação, de autodeterminação. É interessante que quando nós fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e essa capacidade de pessoa, de tomar decisões, de ser capaz em tantas coisas, isso é algo extraordinário, está sobre nós. Ainda que perdemos a justiça original com o pecado, mas aquilo que Deus nos fez semelhante a si, como áreas pessoais, elas permanecem em nós, deterioradas, distantes por causa do pecado, mas Deus ainda deixou algo que é semelhante à natureza dele em nós, que é a nossa capacidade de autoafirmação. Então nós podemos tomar decisões, mas o prazer de Deus é que você tome decisão junto com Ele, e se possível for, tenha e obedeça aquilo que Ele tem para você. A melhor escolha, com certeza, é a gente escolher aquilo que Deus tem. Por quê, pastor? Eu posso te dar alguns motivos, né? Eu vou te dar 2 agora. Primeiro, Deus é onisciente. O que é isso, pastor? Ele sabe e conhece todas as coisas. Não há nada que você vai estabelecer, que você vai conseguir avaliar à luz da palavra, que vai ser o conhecimento que Deus tem, ainda que tenhamos na palavra uma direção clara, uma lei, mas a palavra de Deus nos dá uma direção, e Deus conhece todas as coisas. Então o futuro que você quer, além de você ter um Deus que conhece, nós temos um Deus que é eterno. Isso é algo extraordinário. O que você quer, que está no teu futuro, Deus já conhece, e Ele tem poder para poder reger para que aquilo aconteça. Ele tem o poder de modificar a história. Então são 2 atributos, ou melhor 3 que eu citei aqui, né? Onisciência, onipotência e a eternidade de Deus, que vão apresentar caminhos muito melhores do que nós podemos. Ainda que Ele quer que você tome decisões, que você caminhe, mas você pode escolher viver sob essa direção. Assim como Pedro, naquela pesca maravilhosa, ele faz tudo aquilo que estava dentro da sua capacidade técnica perfeita. Pedro, em Lucas, diz que ele tinha uma sociedade de pesca junto com João e Tiago. Eles pescavam, ele tinha qualificação para aquilo, ele sabia o tempo, o local, ele sabia o período melhor da pesca, ele conhecia todas as coisas, mas a Bíblia diz que ele voltou sem um peixe sequer. Mas Jesus dá uma palavra que é contrária àquilo que a técnica e a habilidade dele estava estabelecendo. Diz assim: vá e lance a rede para o lado direito. Mandou ele voltar para o lugar onde o peixe não estava naquele momento, onde situações eram contrárias, e ele diz: sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, eu vou fazer o que o Senhor manda. E o texto diz que ele obedece, e ao fazer isso, a Bíblia diz que ele tem uma pesca de peixes tão grandes, que a rede quase se rompia. Ele precisou de ajuda. E às vezes a gente está tentando com a nossa maneira, e nós temos alguém que está disposto a nos ajudar em todo o tempo. Deus tem um futuro para vocês, Deus tem algo extraordinário para a vida de vocês, e Ele sabe como levá-los, conduzi-los até esse futuro extraordinário. Deus não precisa anular o teu sonho para poder trazer o que Ele tem para você. Porque às vezes a gente acha que Deus vai frustrar todos os nossos sonhos, como se Deus tivesse limites para poder frustrar os meus sonhos, para poder fazer o dele. Não, Ele pode realizar o nosso e nos mover para aquilo que Ele tem em nossa vida, porque basta uma palavra dele e milagres ocorrem. Assim também é no nosso casamento.
Assim também é na nossa empresa, assim também na tua vida pessoal, no teu estudo, no que você fizer. Como Deus pode se mover na sua vida, te levando a lugares muito maiores que você planeja. Como Deus pode fazer com você algo que você não imagina. Como Deus pode mudar o teu casamento se você ouvir a sua voz e se submeter a uma direção simples. Como Deus pode fazer coisas extraordinárias quando a gente se coloca debaixo da direção dEle. A direção dEle é a melhor. O caminho que Ele tem é o melhor. O futuro que Ele tem sempre será o melhor. É desafio? Claro que é. O desafio de confiar. O desafio de você trabalhar, fazer o que tem que ser feito, mas também fazer junto com Ele. Deus nos chama para realizarmos coisas junto com Ele. A força de dois trabalhando sempre vai produzir um retorno maior do que aquilo que um faz sozinho. E é interessante que tem pesquisas que falam isso, você sabia? É interessante porque imagine que eu produzo no meu trabalho 80 quilos de maçã, alguma coisa assim, né, na minha colheita. Aí outra pessoa produz 80 quilos também. Quando a gente passa a trabalhar junto, ao invés de dar um total de 160, vai dar 200 quilos. Aí a pessoa diz assim, mas por que? Se você faz 80 e eu faço 80, por que a gente junto consegue produzir 200? A Bíblia diz que essa sinergia faz você produzir mais. Que quando você trabalha junto, você produz mais do que o teu trabalho individual. Se você se unir a Deus, vocês vão ter resultados maiores. Se nós nos unirmos a Deus na nossa casa, na nossa família, os resultados na nossa casa serão maiores. Se você trabalhar junto com o Senhor, você colherá coisas ainda maiores. Só que às vezes a gente se confia naquilo que a gente tem de capacidade. A gente precisa aprender a não se mover daquilo que é o propósito de Deus, não sair dessa direção, ainda que seja pequena. A Bíblia não diz que você nunca vai errar e vai ficar sempre direitinho. A Bíblia diz que quando você faz algo que você errou e que você saiu, você deve examinar-se a si mesmo, olhar para dentro de si, descobrir os caminhos. Aonde foi que você errou? Aonde foi que você falhou? A gente fez um curso, um seminário de casais aqui ano passado, e a maioria das aulas era pautada nas coisas que a gente passava de dificuldade, que é as coisas que todo casamento tem. E na realidade, a maioria das coisas que a gente fala é coisas que a gente viu, que a gente errou e que a gente precisou mudar, que a gente precisou fazer outras escolhas. E no casamento é assim. Você não vai ter um homem que não erre, por incrível que pareça. Mas você tem que ter um homem que quando eu errar, ele assuma o erro e ele mude isso. Você não vai ter uma mulher que ela vai acertar sempre, ainda que elas acham que acertam sempre. Mas quando elas tiverem as suas dificuldades, elas podem voltar e falar assim, você tem razão. Se isso acontecer, o pastor Gerson vai botar aqui 70 semanas, entendeu? De oração aqui, entendeu? Mas acontece com a gente, quando a gente consegue compreender que a gente precisa recomeçar a agir diferente. Quem é casado aplaudia até com mais veemência, né? Quem é solteiro não entendeu ainda todo o mistério. Quarto e último ponto. Verso 26 diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. A maior vitória não é recomeçar. Eu sei que recomeçar é muito importante, mas a maior vitória não é recomeçar, mas é permanecer. A maior vitória é a gente conseguir permanecer. É aquilo que Deus colocou na vida de vocês, que vocês devem permanecer nesse propósito. É
não é esperar o próximo retiro do ano que vem para você recomeçar algo, mas é permanecer naquilo que Deus colocou na sua vida. Eu quero falar da importância do recomeçar, porque se você examina o teu coração e você percebe que você errou, deve recomeçar. É um sinal de humildade, é um sinal que você diz: cara, eu errei, Deus tinha razão, eu preciso recomeçar. Mas o desafio para nós aqui é permanecer. Eu sei que permanecer é um grande desafio, porque você não vai conseguir permanecer sempre no mesmo estado que você estava. Há momentos emocionais que você consegue fazer coisas melhores, há momentos que você está mais para baixo, com dificuldade, mas você, dentro de uma esfera de crescimento, você pode se mover dentro dessa esfera, mas você deve estar dentro de um ambiente de crescimento. Permanecer não é que você não vai estar desanimado um dia, que não vai ter tristeza, que você vai estar sempre com as tuas contas tudo certinho, que não vai ter aperto. Não é isso. Permanecer é confiar que Deus vai fazer como Ele fez em outras vezes. Permanecer é dizer: hoje meu casamento e a situação não foi boa, mas amanhã Deus vai restaurar, porque pela manhã Deus renova a sua graça sobre nós. Permanecer é confiar que a promessa dele vai se cumprir, que tudo aquilo que ele estabeleceu sobre nós, a vontade dele é permanecer, a bênção dele sobre a nossa vida. Então, na realidade, se precisar recomeçar, recomece, mas o nosso desafio é o desafio de permanecer. E às vezes permanecer é engolir sapo, permanecer é você se quebrantar, é se humilhar. Permanecer é ainda que o sentimento não corresponda ao que você quer, mas você não se move apenas pelo emocionalismo. Eu nem falei pelo emocional, porque emocional todos nós somos seres emocionais, mas o emocionalismo é quando ele rege a nossa vida, e a gente começa a andar, e um dia que a gente discutiu em casa, diz assim: eu vou acabar com o meu casamento, porque num dia o emocionalismo sobreveio e ele tomou uma decisão. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, ela falando isso para um grupo de pessoas. Ela diz assim: eu acabei com o meu casamento por causa de uma aposta de uma caixa de cerveja. Olha, irmãos, ela disse que o marido dela trazia muitas dificuldades, e a bebida trazia dificuldades para o casamento dela. Ela também bebia, mas ela não chegava no nível que o esposo chegava. E um dia ela falou: se meu marido não mudar, eu vou precisar tomar uma decisão drástica. E ela tinha uma amiga, como diz a minha sogra, amiga, uma serpentezinha. Amiga, meu Deus. E a amiga falou assim: se você fizer isso da maneira que você está falando, eu te dou uma caixa de cerveja. E ela disse que por causa do orgulho, o marido chegou embriagado em casa, e ela, por causa da aposta, ela disse assim: nunca mais entre na minha casa. E ela manteve a atitude dela por uma coisa tão banal. E quando ela dá o testemunho, ela falou assim: se eu tivesse mais sabedoria na época, eu teria lutado pelo meu marido, pelo meu casamento um pouco mais. Eu não estaria na condição e na situação que eu estou hoje. Ainda que ela era bem sucedida financeiramente, mas essa situação de ter ficado só pelo resto da vida, foi uma decisão que ela tomou, por causa de uma coisa banal. Às vezes a gente está numa condição assim no nosso casamento, e situações vêm que você simplesmente diz assim: me perdoa, eu preciso recomeçar, eu preciso da tua ajuda. Ajuda que o casal pode dar mutuamente, como pode preservar uma família. E às vezes você está chateado, e se o emocionalismo te guiar, pode ser que os teus filhos sofrerão no futuro. Pode ser que situações vão acontecer de uma forma muito difícil para pessoas que te cercam. Eu lembro, e eu sempre falo, quando esses dias eu fui testado nisso de novo, que a gente deu uma encrenca lá em casa, falar baixinho.
Aí a Verlane fez aquilo que eu falava com ela, né? Porque quando a gente está encrencado, quando a gente vai dormir, deita, você fala assim, eu te amo. Eu te amo. Aí o outro tem que responder, eu também. Parecendo uma voz, eu também. Aí ela fez, eu não queria responder. Aí ela repetiu, eu te amo. Eu também. Porque a decisão tem que ser maior do que o emocionalismo. Qual é a outra alternativa? Não há. É resolver. Só que resolver às vezes machuca na carne, dói. E às vezes você pode, por uma emoção, escolher uma pessoa errada e acabar com a vida e o futuro de vocês. Numa decisão, vocês podem se entregar a um rapaz, tanto emocionalmente como fisicamente, e acabar com aquilo que vocês podem ter no futuro. Vocês podem se entregar a meninas que podem insinuar e trazer algo sobre a vida de vocês, que afastem vocês de Deus, afaste vocês do plano que Deus tem. Assim como acontece na nossa vida, e a gente vai precisar ser guiado pela palavra, por aquilo que a gente sabe que é certo. Porque se desviar um pouquinho, no início, pode ser que lá no final, seja um estrago enorme. Assim como 1 milímetro no prumo, no primeiro tijolo, se você for sair em vários tijolos, 1 milímetro em cada, no final o teu prédio está condenado a cair, porque saiu, se perdeu. Assim é na nossa vida com o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. A tua fidelidade a Deus nas mínimas coisas é o que pode trazer algo extraordinário sobre a sua vida. Eu sei que o desafio é permanecer, mas se você se desviou, que seja um pouquinho, saiu um pouquinho e precisa retornar, eu não vou te chamar aqui na frente. Quem sabe você precisa retornar no teu casamento aquilo que era original. Quem sabe você precisa na tua vida de santidade retornar aquilo que era original. Quem sabe na tua empresa, propósito que você tinha, você precisa voltar com esse propósito. Eu conheço pessoas que falaram assim, na minha empresa, nós aqui vamos servir ao Senhor. E começava todo dia antes do expediente com um tempo de oração. E o tempo foi passando e ele deixou isso de lado, ele se perdeu. E no final ele diz assim, eu não sei porque aqui está essa confusão toda. Porque a gente se perdeu naquilo que a gente fez de propósito para o Senhor. Seja no teu casamento, na tua empresa, seja lá no teu colégio. Recomeçar é algo importante, permanecer é essencial. Mas eu quero convidar você a retornar, se porventura você se perdeu. Não é algo que você tem que fazer publicamente para mim, mas você pode fazer no teu casamento, você pode fazer na tua família, você pode fazer com o teu filho, com a tua filha, voltar àquilo que você se propôs, quando você soube da gravidez, soube que existia alguém que fazia parte de você no ventre, e você fez uma proposta, e você se perdeu. Eu quero convidar a gente a recomeçar, e Deus há de movimentar-se, para fazer o nosso futuro muito melhor, do que a gente pode fazer sozinhos, amém? Você pode...